Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. Vamos ativar as câmeras. Olá, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Segunda-feira? Foi bom? Tá todo mundo mudo? Todo mundo falando assim? E o tempinho bom de hoje? Tava precisando, não tava? Tava quente demais, né? Não que eu sou ingrata a Deus pelo sol, né? Graças a Deus a gente tem sol também, mas tava quente demais. Hoje tá um tempinho bom de ficar quietinho, né? Vocês têm quantas aulas hoje? Duas? Duas. Então só tem mais uma. Que horário é a próxima? 2h30? Três e Acho meia. que é. 3h30. 3h30? Ainda dá tempo de dormir, quem gosta de dormir à tarde. Dá pra tirar uma sonequinha ainda. Então vamos lá? Eu não passei tarefa pra vocês não, né? Que eu acho que você esqueceu, porque você tinha falado que ia passar, mas não passou. Foi, eu esqueci. Então vamos dar continuidade, vamos falar da Revolução Pernambucana, tá? Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Só um minuto. Meninos, hoje eu tô com um probleminha de energia. O que que acontece? Minha Com a chuva de ontem, o padrão lá na rua, ele deu um curto aqui na minha rua. Aí na verdade, o meu padrão, né? Aí eu já liguei na Enel, eles ficaram de vir olhar, então se acontecer de no meio da aula o Zoom travar, é porque a energia ela tá oscilando. Então assim, ao mesmo tempo que ela fica forte, ela tá caindo. Aí pode ser isso que tá acontecendo, tá? Só A para minha também tá assim, tia. tá? Só para Uhum. justificar para vocês. Aí eles me atenderam, falaram que vão enviar uma equipe aqui para dar uma olhada, mas essa equipe ainda não chegou para olhar. Então, é só para justificar para vocês, se acontecer da nossa aula do nada interromper, é porque minha energia ela oscilou, a internet caiu, tá? Aí a gente vai até onde a gente conseguir, tá bom? No seu caso aí, Manu, a sua acabou? Eles me avisaram que alguns bairros estão acabando a energia mesmo. É, acabou e voltou. É? Uhum. Então, eles falaram que alguns bairros em Anápolis tá passando por isso aí. Só que o meu caso não tá sendo nem queda de energia por estar acabando assim mesmo. A questão é porque pegou fogo mesmo lá fora. Deu um curto. Nossa, eu liguei umas 3, 4 vezes para a Enel, para conseguir ser atendida. Até que enfim eles me atenderam, né? Então vamos lá? Vamos ver se a gente consegue concluir esse livro. Fala da Revolução Pernambucana no ano de 1817. Então aqui a gente já viu, né, que a coroa portuguesa ela veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil justamente naquela época que Napoleão Bonaparte estava tomando bastante territórios em toda a Europa. E então foi quando ele também fez o bloqueio continental. Portugal, então, ele não aceitou esse bloqueio continental, por quê? Porque ele tinha interesses sobre a Inglaterra. A Inglaterra mantinha muita coisa para Portugal, ao ponto que Portugal também vendia muita coisa para a Inglaterra, principalmente, né, o que era explorado dentro do Brasil. Então,
com medo de que Napoleão Bonaparte tomasse a coroa portuguesa se instalou no Brasil e o Brasil, então, que era uma colônia, passou por diversas transformações para tê-los aqui. É claro que aqui estava já instituída 13 colônias, tá? Comandadas por pessoas que pertenciam à nobreza, que eram responsáveis pela produção, né, e exploração dentro dessas colônias. Criou-se então uma metrópole. Essa metrópole então passa a responder para a coroa portuguesa. E aí nós vamos ver o que aconteceu, por que houve a Revolução Pernambucana no ano de 1817. Então, a Revolução em Pernambuco teve um resultado da frustração da elite local, tá? Com a chegada da família real no Brasil. Então, Dom João, como eu havia dito para vocês, ele fez uma série de transformações, principalmente no Rio de Janeiro, né? E desvinculou compromissos com outras regiões. Então, olha o que o livro de vocês fala. Acompanhe comigo bem aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se vai. Não quer. Aí, um exemplo da centralização política foi a desigualdade na distribuição dos impostos recolhidos. A maior parte da arrecadação era destinada ao Rio de Janeiro, com o objetivo de atender os interesses da coroa. Enquanto isso, outras capitanias sofriam com a pobreza, a falta de investimentos. A elite pernambucana estava descontente com os rumos políticos e econômicos. Então tá aí. A Revolução Pernambucana, em 1817, foi uma resposta à crise da economia local e à insatisfação do descaso da coroa portuguesa. Marca tudo isso daí, tá? Então, o movimento ele tinha o objetivo de promover a separação de Portugal e do restante do Brasil e a instauração de um governo republicano. Então, as ideias iluministas, a independência das três colônias e a Revolução Francesa foram fortes influências na organização desse movimento, tá? É claro, como todo movimento, alguns membros importantes eles são presos e é o que aconteceu, né? Por exemplo, alguns revolucionários militares foram acusados de conspiração e a revolução irrompeu, né, envolvendo diversas camadas da população. Então aí teve grandes proprietários rurais, militares, artesãos, comerciantes, membros da igreja. Esse movimento aí, gente, se estendeu em todo o sertão e principalmente nos estados, né, de Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os líderes desse movimento, né, pertenciam a um governo provisório, né, que rompeu com o governo de Dom João VI, e aí foi instituída a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e os impostos sobre os produtos, né, de primeira necessidade aí foram abolidos. Então, gente, as divergências elas eram bastante internas, a insatisfação era interna dentro da própria colônia, e aí os grandes proprietários de terras, né, começaram, né, foram contrários à libertação de seus negros escravizados, e aí, ó, os revolucionários planejou convocar uma Assembleia Constituinte no ano seguinte, mas a coroa portuguesa sufocou essa ideia. Então, Dom João VI, ele ficou bem temeroso, né, de perder parte do território e da expansão, né, durante a Revolução das outras regiões. Então, ele promove aí uma violenta opressão sobre as pessoas, tá? A República foi dividida, né, e os líderes foram presos, alguns desses líderes foram executados, e a Revolução Pernambucana evidenciou as condições de presença de Dom João VI no Brasil e as suas ações. Tudo isso, gente, marca o que chegou-se ao processo de independência do Brasil, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim? Então, a Revolução de Porto e o retorno de Dom João VI.
Então, os portugueses eles ficaram bastante descontentes com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, e com a manutenção, né, da sede do Império Português no Rio de Janeiro. Então, eles se sentiram abandonados por Dom João VI e viam com desconfiança a presença militar da Inglaterra. A situação econômica de Portugal era bastante preocupante, porque a ocorrência de todos esses eventos, né, os produtos ingleses dificultavam muito a manutenção de lucro com o comércio colonial, antes, né, que era garantido pelo exclusivo metropolitano. Então, o atraso do pagamento, né, dos militares na cidade do Porto foi o estopim para dar início à Revolução. Os líderes, né, defendiam o retorno da corte e do rei. Tinha então como que eu vou dizer, uma constituição, eles queriam organizar para militar a nobreza, tá? O monarca, e restaurar o pacto colonial, que era exclusivo das metrópoles. O pacto colonial era um pacto feito para redução de impostos e venda de produtos por igual, tá? De valor. Então, os revolucionários eram todos portugueses que já moravam aqui, tá? Eles formaram, então, um chamado de junta provisória, e aí eles começaram a adotar medidas, organizar suas concepções, e justamente contra a coroa portuguesa, tá bom? Então, ele deixou no Brasil seu filho, que era Pedro de Alcântara, com a missão de manter o controle da região e evitar a exploração do movimento dos separadistas. Essas medidas elas foram tomadas gerando insatisfação, né, grande entre as elites, e aí, ó, com a regência de Dom Pedro, mesmo a regência de Dom Pedro sendo afetada porque o público não aceitava, teve a extinção dos tribunais e o fim das repartições públicas, tá? A regência de Dom Pedro, é claro, é o que levou à independência do Brasil. Então, nesse período, essas divergências em relação ao Estado foram determinantes para formar grupos políticos no ano de 1820. Aí a gente tem aí um período brasileiro. Alguém possibilita, faz aí, por favor, a leitura do primeiro tópico, Partido Brasileiro. Alguém? Alguém se habilita a ler para nós? Posso ler, tia? Pode. Formado por grandes latifundiários, mercadores de escravizados e funcionários que ocupavam cargos elevados no governo. Contrário à tentativa de recolonização e defendia a liberdade econômica. Defendia a independência e a instalação de uma monarquia constitucional. O grupo era defendido pelos irmãos Adrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Marfim Francisco. Partido Português. Posso ler? Alguém? Pode. Composto predominante por comerciantes e militares portugueses e comerciantes que lucravam com a administração portuguesa e defendiam a recolonização do Brasil. Isso. Liberais. Alguém? 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 Lê para nós, Luísa. Formado pelas camadas médias urbanas e representantes da região Nordeste, que perderam prestígio com o deslocamento da capital para o Rio de Janeiro, defendiam o rompimento com Portugal, liderados por Gonçalves Ledo e Cipriano Barata, o único partido que defendia a abolição da escravatura. Pois é. Então aí está a organização de cada um dos partidos, né? Somente os liberais radicais que defendiam
a abolição da escravatura, que é a liberdade dos negros, né, mantidos como escravos. E o Partido Brasileiro, ele buscou aproximar Dom Pedro, e aí eles foram tendo construindo a imagem do regente. Pensa bem, gente, Dom Pedro, quando assumiu o Brasil, ele tinha, se eu não estiver enganado, apenas 14 anos de idade. Então, Dom Pedro, ele mostrou aos portugueses que a recolonização não seria uma tarefa fácil ao decretar a lei Cumpra-se, né? Então, de acordo com essa lei, as determinações que foram vindas de Portugal só seriam validadas se fossem aprovadas por quem estava presidindo o Brasil na época. Então, essas tensões, né, foram aumentando justamente com a permanência de Dom Pedro no Brasil no ano de 1822. O episódio ficou conhecido aí como o Dia do Fico. Então, gente, saiu então um comunicado das tropas portuguesas que invadiriam o Brasil como resposta à decisão do príncipe de ficar, e foi recebido por Maria Leopoldina, que era sua mulher, e que ela atuava como regente durante uma viagem de Dom Pedro, né, a São Paulo. E aí, gente, ele reuniu com alguns ministros, como José Bonifácio, Andrata e Silva, e nessa ocasião, Leopoldina escreveu uma carta a Dom Pedro, que anunciando a ameaça vinda há pouco tempo, né, sobre o futuro imperador brasileiro. E aí, gente, aqui tem um trecho da carta. Olha só. José Bonifácio provinha de uma das famílias mais ricas de Santos, onde seu pai dedicara à exportação de açúcar. Estudou em Coimbra, permaneceu na Europa entre 1783 e 1819. Ocupou cargos administrativos importantes em Portugal, tendo sido professor da Junta Provisória de São Paulo. Atribuiu-se a ele a autoria, né, das lembranças e apontamentos escritas para orientar a ação, né, dos deputados brasileiros às cortes. Então, onde, entre outros pontos, se segure a fundação de uma cidade central no interior do Brasil, com o objetivo de desenvolver o povoamento. Não é fácil rotular o pensamento de José Bonifácio. Defendia ideias progressistas ao campo social, com a gradativa extinção do tráfico de escravos e da escravidão, uma reforma agrária e livre entrada de imigrantes no país. Considerava adequada para o Brasil a forma monárquica de governo, sustentada por uma representação de cidadãos restrita às camadas dos dominantes e ilustradas, tá? Tá aí a carta feita por ele, tá? Agora, vamos lá. Só passar aqui. Ok. Como que então eram os indígenas na sociedade brasileira do século XIX? O que vocês imaginam? Como que viviam os índios nessa época? Apontem para mim a opinião de vocês. Ninguém tem nenhuma opinião? Vocês sabem que a marcada chegada europeia na América do Sul, ela foi bem marcada por bastante violência e destruição dos locais importantes, né, para as pessoas que viviam aqui nessa época. Então, os colonizadores eles escravizaram muitos dos nativos, né? Os indígenas foram vistos como seres uniformes e que deveriam servir aos interesses dos colonizadores. Então, teve uma mudança nessas relações, né, dentro das populações indígenas, que durante essas reformas promovidas, o Marquês de Pombal, do século XVIII, decretou o direito dos indígenas no ano de 1757. Eu acho interessante que vocês marquem isso daqui, porque aqui está tratando bastante a opinião de cada um sobre a questão dos índios, tá? Esse documento
era considerado como a primeira legislação, né, indigenista da história brasileira. Qual era o objetivo dela? Promover a assimilação dos indígenas à sociedade colonial, para que eles aceitassem e participassem dela. Então, para tudo isso, os indígenas então passaram a ser vistos pela metrópole como parte da estrutura social da colônia, sem que as suas características culturais, línguas e costumes fossem reconhecidos ou respeitados, tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, gente, acontece aí, ó, uma política indigenista de Pombal, que era uma estratégia para solucionar problemas entre as fronteiras entre Portugal e Espanha, na região sul. Então, os indígenas que viviam foram importados, né? Todos. Gente, eu tô tão cansada que eu tô perdida aqui. Então, a política indigenista de Pombal era uma estratégia para solucionar todos os problemas das fronteiras que tinha. Aqui vamos lembrar que quando Portugal estava na América do Norte, teve um conflito entre a Espanha, aí começa a surgir os tratados. O primeiro tratado que teve foi o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas era deixado claro que 370 léguas pertencia a Portugal. Então, o centro do Brasil pertencia a Portugal. Toda aquela parte fronteiriça ao Brasil era pertencente à Europa. Vocês lembram disso? Vocês devem ter estudado isso lá no 5º ano. Colônia portuguesa. Vocês lembram disso? Alguém lembra do que eu estou dizendo? Mais ou menos. Lembra não, Alice, Mariana? Luísa? Então vamos lá. Eu não tô sabendo nem onde eu tô. Você chegou atrasada, né? Eu lembro do Tratado de Tordesilhas, professor. Não, tia, eu sei onde que tá a página, só não tô sabendo onde. Minha cabeça tá assim, ó, voando no O espaço. que foi que você tá voando no espaço hoje? Não, tia, porque sei lá. Que é E isso? olha que eu dormi. Entendi. Então vamos lá, vamos voltar. Lembram dos tratados de Tordesilhas? Então, toda a parte fronteiriça do Brasil pertencia à colônia portuguesa. Somente a parte sul ainda não pertencia a Portugal, pertencia à Europa. No entanto, Portugal se viu, né, devido às rixas ainda com a Europa, sentindo a necessidade de um novo tratado. Aí surge o Tratado de Madrid. Aí a parte sul do Brasil, que ainda até então pertencia à colônia europeia, passa a pertencer somente a Portugal. Aí vocês devem lembrar que quem estava lá era a Espanha, tá? A Espanha colonizando essas colônias aí, tá? Então, gente, começa então a ter aí, né, essas rivalidades entre os dois. Os indígenas viviam, né, nas regiões muito importantes para o controle da colônia portuguesa, porque eles viviam em terras férteis, terras boas para exploração. Começa por aí. E aí, onde teve algumas mudanças que os portugueses sentiram a necessidade de promover. Mas no ano de 1824 ocorre a primeira Constituição brasileira, que não faz nenhuma referência à população indígena. E aí, para resolver esse problema, é claro que foram tomadas diversas resoluções pelo governo da época para resolver toda essa questão, tá? E aí, gente, em 1845 teve uma mudança significativa e aí surge um decreto, que era o Regulamento das Missões. O Regulamento das Missões tinha o objetivo de garantir o acesso dos indígenas à terra e todo o condicionado ao uso produtivo, né? E as terras que não fossem utilizadas para produção em algum gênero agrícola poderiam ser retomadas pela coroa. E aí, gente, surge a Lei das Terras. O que seria a Lei das Terras? A Lei das Terras é o que eles fizeram para manter esse condicionado entre eles, né? Entre as terras ocupadas pelos índios
e para que eles se tornassem, fossem vistos como cidadãos civilizados. Mas a questão indígena brasileira, né, no século XIX, está relacionado mais à questão agrária. Então é um problema, né, até hoje dos dias atuais, porque se forem parar para pensar, a situação agrária ainda gera a maior parte desses conflitos aí, desse tipo de trabalho. Então, os indígenas, eles eram seres inferiores que deveriam ser adaptados ao modo, ao estilo de vida, à cultura de vida e também a todos os valores que os europeus trouxeram, tá bom? Meninos, então aqui que a gente falou, a posição dos indígenas, a gente viu que o indígena, ele não teve direito à sua terra com a coroa portuguesa aqui, tá? Ele passou a ter depois de alguns tratados que foram feitos. E aí, vocês têm alguma perguntinha? Porque agora a gente encerrou o capítulo. E o livro também. Tem? Ficou alguma coisa? Não vou passar a atividade desse livro, não. Vou deixar pra gente já iniciar a próxima aula com o livro 3. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Meninos, ainda vou usar o final desse capítulo para sondagem, tá? Dessa semana. Tá bom? Não esqueçam disso. Estudem esse capítulo aqui. Queridos, vocês não têm dúvida nenhuma, a gente encerra o livro 2 e a gente começa o livro 3 na nossa próxima aula. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus. A gente se encontra então amanhã, tá? Tchauzinho.